Ai, vamos lá, agora vai dar certo. Pode começar. Tá. O tema do nosso trabalho é floema. E o nosso grupo é composto pela Júlia, pelo Tiago e por mim, Lara Manuela. Pode passar. O que é um floema? O floema é um tecido de condução de seiva elaborada no corpo da planta. E o floema está intimamente associado ao xilema, formando então o sistema vascular da planta. E como está representado na imagem, a direção do floema é das folhas em direção às raízes. Então, é de cima para baixo, diferente do xilema, que é de baixo para cima, como está representado nas cores azul e vermelho. Passa. A função. Além do transporte de seiva elaborada das folhas para toda a planta, o floema também transporta diversas substâncias, como vitaminas, aminoácidos, hormônios, lipídios e proteínas. E por ser um dos maiores vasos condutores, o floema acaba sendo a via de transporte de diversos vírus pela planta. Passa. A origem. Eu vou falar do floema primário e do floema secundário, pois eles têm origens em diferentes locais. O floema primário, ele se origina do procâmbio e se diferencia em protofloema e metafloema. Já o floema secundário, ele se origina no câmbio e fica localizado na periferia do caule ou raiz. E ali na imagem dá para perceber que o floema primário fica externo e o floema secundário fica interno na parte do câmbio. Passa. Continuando, no floema primário são observados o protofloema e o metafloema, como já foi dito. O protofloema é o primeiro a se formar. Já o metafloema diferencia-se mais tardiamente. O floema secundário surge apenas em plantas que possuem crescimento secundário, ou seja, crescimento em diâmetro. É possível observar um sistema radial e um sistema axial. E nas dicotiledôneas, o floema secundário ele é mais complexo e diversificado que o das coníferas. E, em geral, numa mesma planta, a dilatação do floema resulta da atividade simultânea desses dois tecidos. Passa. Então, Tipos de... ah, Oi? então, os tipos de células que compõem o floema. O floema ele é um tecido complexo, heterogêneo, formado por diferentes tipos de células. No floema a gente pode encontrar os elementos crivados, células esclerequimásticas, elementos paraquimásticos e elementos glandulares. Nas células crivadas, então, primeiramente os elementos crivados, há dois tipos de células: as células crivadas e as células de tubo crivado. Então, aqui começando pelas células crivadas. As células crivadas elas são encontradas em pteridófitas e gimnospermas. São células largas com paredes terminais oblíquas que apresentam áreas crivadas em todas as paredes. Essas áreas crivadas são consideradas não especializadas, porque seus poros têm diâmetro pequeno e são similares entre si. Nas pteridófitas, as células crivadas elas são alongadas e anucleadas, com áreas crivosas diferenciadas. Já na gimnosperma, são elementos longos e delgados com extremos afilados. Então, aqui no slide nós temos
Aqui na imagem nós temos a representação de células crivadas aqui na parte de baixo, onde aqui entre as colunas. A imagem está meio ruim, mas dá para enxergar as células. Então, elementos de tubo crivado. Os elementos de tubo crivado são encontrados em angiospermas. São séries longitudinais conectadas entre si por meio de placas crivadas, simples ou compostas. Então elas são encontradas nas paredes laterais, onde tem áreas crivadas mais ou menos especializadas. E segundo a literatura, elas são difíceis de ver. As diferenças entre as células crivadas e os elementos de tubos crivados. As células crivadas são células compridas e delgadas com paredes terminais pontiagudas. Os elementos de tubo crivado são células mais curtas e espessadas, com paredes terminais inclinadas ou horizontais. As células crivadas elas possuem áreas crivadas pouco especializadas em paredes terminais ou laterais. Já os elementos de tubo crivado, eles possuem as placas crivadas em paredes terminais e áreas crivadas em paredes laterais. Já na célula crivada, não tem a presença de proteína P. Em elementos de tubo crivado, pode ou não ter a presença da proteína. Em célula crivada, elas são associadas com células albuminosas. Já no elemento de tubo crivado, elas são associadas com células companheiras. As células crivadas elas ocorrem em pteridófitas e gimnospermas, e os elementos de tubo crivado em angiospermas e pteridófita. Agora é você, Júlia. Células parenquimáticas, elas existem em todas as plantas e em vários lugares das plantas, mas dando um foco nas células parenquimáticas do floema, elas são responsáveis por algumas coisas só. Então, existem em quantidades variáveis e são menos especializadas que as células companheiras ou as células albuminosas, que eu vou explicar mais à frente. No floema primário, elas são alongadas paralelamente aos tubos, que o Thiago explicou sobre os tubos crivados. E no floema secundário, eles se apresentam no sistema vertical e no horizontal. Elas participam na carga e descarga dos elementos crivados, transportando açúcares. Então, elas podem armazenar amido, ceras, taninos, cristais. E elas também têm... Alguns cientistas, na verdade, acreditam que as células da parênquima são os tecidos mais primitivos da planta. Quando as células parenquimáticas se juntam com as células crivadas, elas acabam formando células especializadas, que podem ser as células companheiras ou as células albuminosas. Elas têm a mesma função, porém, a gimnosperma não possui células companheiras, elas vão possuir as albuminosas. Então, quais são as funções delas? Elas são ligadas às células crivadas e têm uma importante função na distribuição de elementos do tubo. Então, elas servem para meio de transporte assim, desses elementos. Próximo slide. Bom, como eu tinha explicado sobre as duas e sobre a questão da gimnosperma não possuir o elemento das células companheiras. Próximo slide. Agora sobre as células intermediárias. Elas possuem a função de mediar o acúmulo de carregamento de substâncias orgânicas. E existem dois tipos de células intermediárias. Aquelas que possuem a parede lisa
e aquelas que possuem a parede com pequenas projeções na parede das células. Dessas que possuem projeções, existem dois tipos que a gente vai chamar do tipo A e do tipo B. A célula com tipo A, elas possuem projeção labiríntica, mas a do tipo A não vai ter essa projeção na área de contato do tubo clivado. E a do tipo B, ela vai também ter a projeção labiríntica, só que em toda a área da parede. Então, a diferença entre a A e a B é que na A não vai ter a ligação com o tubo clivado. Próximo slide. E agora são as fibras, que é um componente muito presente, muito comum dentro do floema. E elas podem ser classificadas de algumas formas, mas a principal função delas é a questão de reserva de substâncias, que vai ajudar a manter o floema. Próximo slide. Então, aqui são as células esclerequimásticas. As células esclerequimásticas, ou escleretes, são também frequentemente encontradas no floema e podem estar associadas às fibras, como a Júlia comentou antes, ou ocorrer isoladas. Essas células, elas geralmente se encontram nas partes mais velhas do floema e resultam na esclerificação de células do parênquima. Durante esse crescimento, as células escleretes, as células esclerequimáticas, elas alongam-se e tornam-se mais ramificadas, ficando de distingui-las elas das fibras, porque visualmente elas podem ter uma aparência parecida, enfim, podem ser um pouco parecidas depois desse processo, mas enfim, essas são as células esclerequimáticas. Aqui temos as referências do nosso trabalho. Então foi isso. Essa foi a nossa apresentação sobre o floema.